Segunda-feira, 31 de março de 2025. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, aqui, de novo, o irmão Elias. Mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Se nós abrirmos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro, na carta aos Romanos, iremos encontrar no capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação dos vossos entendimentos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, amada. O apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: olha, irmãos, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, eu suplico a vocês, porque eu estou revestido da compaixão de Deus. Deus tem muita compaixão, muita misericórdia, e por isto, por causa da compaixão de Deus, eu rogo, eu imploro a vocês, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isto é o vosso culto racional. Isso é um culto da pessoa que entende o que está fazendo. Você precisa, disse o apóstolo Paulo, vós precisais apresentar os vossos corpos todo em culto agradável a Deus, ou seja, um culto que você saiba o que está fazendo. Estamos num período chamado Páscoa. Está aproximando o dia da Páscoa. E nesse dia de Páscoa, conforme o Senhor nosso Deus inspirou, desde o livro de Gênesis, desde o livro de Êxodo, ele instituiu a Páscoa e ele dá pormenores como é que nós deveremos celebrar a Páscoa. E hoje nós encontramos uma multidão que diz estar servindo ao Senhor, comemorando a Páscoa, comendo ovos de coelhos ou ovos de chocolate, e dizem que estão celebrando a Páscoa. Fala sério. Essas pessoas não estão levando a palavra do Senhor, não estão levando Deus a sério. Comparar coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Gente, o coelho, segundo a palavra do Senhor, o coelho é um animal imundo. A Páscoa de Deus o animal da Páscoa de Deus é o cordeiro. Nunca um animal imundo como o coelho, mas sim um animal puro, o cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, Antigo Testamento, apontava para o Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa de hoje deve ser celebrada nos moldes que Deus instituiu e que Jesus Cristo nos mostrou como. Então hoje, quando você faz a Páscoa, a revelia, você não está apresentando seu corpo para um culto racional, você não está raciocinando, você está indo como as outras pessoas te ensinam, e pessoas que não têm embasamento nenhum bíblico. E já que estou falando em embasamento bíblico, deixe-me falar uma coisa para você. A Santa Ceia do Senhor, a que Deus instituiu, a que Jesus Cristo mostrou com mais detalhes, ele sendo Cordeiro de Deus. Se você for observar direitinho, o culto racional, meu querido,
significa que você sabe o que está fazendo, você está fazendo com a razão. Você que celebra a Santa Ceia, que diz que é a Santa Ceia do Senhor, você já parou para pensar? Você já parou para pesquisar para saber como é que Deus orienta que seja feita a Páscoa ou a Ceia do Senhor? Você já parou para observar como foi que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? Ou como foi que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a comemorar a Páscoa dele? Então, meu amado, veja, vou dar uma dica, tá? Páscoa de Deus, que depois Jesus Cristo veio e ratificou, a Páscoa que Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo orienta a que celebremos, é a morte do Senhor Jesus. E esta morte do Senhor Jesus Cristo, ela é celebrada segundo Deus instituiu e Jesus Cristo observou, ela é celebrada uma vez por ano. A propósito, está chegando a época da Páscoa. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que se interessa pelas coisas de Deus, se você se interessa pelas coisas de Deus, ainda tem tempo de você fazer pesquisa. Tira aí uma meia hora por dia durante uma semana, todos os dias aprofundando nesse assunto, e você vai ver quanta besteira, quanta bobagem, quanta infantilidade, quanta doutrina falsa está instituída no meio que dizem ser servos de Deus. Meu querido, minha querida, não creia no que lhe dizem, não creia no que os homens te dizem. Faça pesquisa, busque a palavra do Senhor, conheça. Você, a ceia da minha igreja é tal dia, mas por que é tal dia? Quem instituiu? Quem determinou? Onde está escrito na Bíblia Sagrada que tem que ser naquele dia? Isto é um trabalho que quem ama a Deus, é uma pesquisa que quem ama a Deus faz, porque se interessa, valoriza, ama a palavra de Deus. Mas se você nunca procurou saber, por que a ceia da sua igreja é tal dia? Por quê? E onde foi que tiraram essa ideia? Quem instituiu essa ceia neste dia? Você já parou para pensar nisso? Talvez você está sendo enganado pelo sistema. Eu digo sempre para você, eu não tenho nada contra as denominações, mas não se deixe enganar pelas denominações, porque são projetos humanos. E a igreja de Deus, a verdadeira igreja, ela foi criada por Deus e depois ratificada por Jesus, e até hoje a igreja do Senhor não mudou as regras, as bases, as leis, a obediência à palavra do Senhor. Você pode dizer que é um dos tais? Você sabe por que você celebra a ceia? Que dia que você celebra a ceia? Você já fez essa pesquisa? Seja franco, seja franca. E olha, Deus nos ensina. A palavra dele está à nossa disposição. Não aprende quem não ama. Porque quem ama procura conhecer o amado ou a amada. Pense nisso. O primeiro mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo, mas com todo o teu ser. Você tem feito isso? Você valoriza a ceia do Senhor? Fique em paz.